Oi, gente. Eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista em psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje o Sol entrou em Leão. Às 16 horas e 13 minutos, o Sol mudou de signo. O que significa isso? É um mega evento. Ah, mas todo mês o Sol muda de signo. Mas não é todo mês que ele entra no signo de Leão. E por que, que é um mega evento quando ele entra no signo de Leão? Por dois motivos. Primeiro, porque o Sol é o regente do signo de Leão. Ou seja, toda vez que o Sol entra no signo de Leão, ele está domiciliado, está em casa, está pleno, está no seu maior brilho e na sua maior potência. E segundo, porque todos nós temos o Sol no mapa, certo? Independente do signo que você tenha o seu Sol, toda vez que o Sol transitar no signo de Leão, pelo fato de Leão ser regido pelo Sol, ele vai passar por alguma casa do seu mapa onde você tem Leão e automaticamente ativar seu Sol. Ou seja, toda vez que o Sol entra em Leão, todos nós temos a chance de rever nossas questões, inclusive que falam sobre o nosso eu, nossa autoestima, nosso alto valor, nossa identidade. Se você tem o Sol no signo de Libra, no signo de Escorpião, no signo de Aquário, no signo de Peixe, Sagitário, em qualquer signo, este Sol vai falar sobre a sua identidade, seja ela sagitariana, libriana, aquariana, pisciana, ou seja, o Sol representa a nossa identidade. E toda vez que ele transita nesse signo, mexe com nossa essência, com o nosso eu, com a nossa personalidade. Então, eu vou falar um pouco sobre o arquétipo leonino e peço licença a vocês, porque eu vou ler um texto que eu criei no ano passado, quando eu abri o Instagram Sol de Casa 12. Eu fui colocando algumas postagens falando de arquétipos, e nesses arquétipos eu fiz o texto falando do arquétipo de leão. E eu gosto tanto dele, gente, desse texto, que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu vou ler para poder introduzir o que significa este arquétipo, que é tão importante e todos temos no nosso mapa, certo? Eu vou colocar aqui teleprompter, vou fazer a leitura e aí a gente depois volta aqui para o vídeo. Quer dizer, eu continuo no vídeo, né? Enfim, vamos lá. Leão se expressa pelo elemento fogo e pela modalidade fixa. O fogo simboliza vitalidade, paixão e criação, enquanto a fixidez traz a firmeza, a continuidade e a presença. É a energia que brilha de forma constante, sustentando o calor que inspira e aquece ao redor. Na astrologia, Leão representa a expressão da identidade, a criatividade e o desejo de deixar uma marca no mundo. É o arquétipo da luz interior, que busca reconhecimento, autenticidade e alegria de viver. Sua essência é a autoexpressão, o coração aberto e a coragem de ser quem se é. Na psicologia analítica, o arquétipo leonino se aproxima do rei ou soberano, aquele que lidera pelo exemplo e irradia autoridade interior. Quando consciente, inspira, protege e organiza, mas em sua sombra pode cair na vaidade, no orgulho e na necessidade exagerada de aprovação. O arquétipo de leão nos lembra que a vida pede brilho, generosidade e autenticidade, e que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo antes de governar os outros. Então, esse é leão, certo? Quando a gente fala da modalidade fixa, estamos nos referindo às modalidades que todos os signos possuem. Quais são as modalidades? Cardinal, fixo e mutável. Falamos muito da modalidade cardinal quando o Sol entrou em Câncer, na Lua canceriana, quando tivemos os primeiros vídeos em que eu falei muito dessa modalidade. E agora é a primeira vez nesses vídeos que eu vou falar da modalidade fixa. Então, temos alguns signos que têm essa modalidade, cada um de um elemento. Por exemplo, Leão, Escorpião, Aquário e Touro são signos de modalidade fixa. E o que é que significa a modalidade fixa? A modalidade fixa significa signos que têm uma personalidade mais determinada, que são mais incisivos, que são mais firmes nas suas convicções, têm mais dificuldade de mudar, têm mais dificuldade de se adaptar, porque os signos mutáveis são mais adaptáveis e os signos cardinais são mais impulsivos. Os signos fixos não, são mais constantes. E o leão é um fogo fixo, é um fogo constante. Imagine o sol, ele está ali brilhando o tempo inteiro. É um fogo constante, é uma chama que nunca se apaga. E assim como o sol, o leonino tem uma chama que nunca se apaga. E essa chama a gente pode considerar a centelha divina, a eterna criança.
Quando a gente fala de leão, a gente fala da criança interior, aquela criança que gosta de brincar, que gosta de viver, que é feliz e que muitas vezes se perde na vida porque a gente vai se moldando e se adaptando às condições que a própria vida nos proporciona. A gente acaba tendo que conviver, nos relacionar e acaba que a gente fica sendo influenciado pela própria vida, pelas relações, pelas situações que a gente se coloca e esquece dessa criança interna que existe em nós. Por isso que várias vezes, quando a gente faz alguma terapia, algum tipo de, como é que eu posso dizer, de encontro conosco mesmo, a gente tem que buscar e resgatar essa criança. Porque assim como a criança, ela possui uma inocência, ela possui uma vontade de viver, ela possui um brilho no olhar, possui criatividade. E é isso que o arquétipo do signo de Leão traz dentro dele. Uma criança plena e feliz. E quer manter-se assim, se possível, sempre. Por isso que Leão é tido como um signo autêntico, porque essa criança interior do signo de Leão nunca se apaga. Ela sempre está acesa. E quando ela se apaga, tem alguma questão, geralmente esse leão fica mais introspectivo. Ele volta para dentro de si mesmo em busca de reencontrar essa criança. Então, o que acontece? Leão, ele fala do amor, fala da coragem, fala da. Como é que eu posso falar? Gente, é muito difícil para mim falar do signo de leão. Vocês sabem, eu sou leonina, então é um pouco estranho. Mas vou tentar aqui falar para vocês de uma forma que eu tente sair um pouco da situação, mas eu acho difícil, porque leão é tão preso a si mesmo, que às vezes é confundido, né, com egoísmo, com o se achar, né, é aquela autoconfiança, aquela autoestima que é evidente, que todo mundo vê no leonino, aquela coisa da liderança, aquela coisa de chegar chegando, de chamar a atenção mesmo sem querer. Inclusive, isso é um problema sério para leão, porque leão, ele é tão entusiasmado, ele é tão autêntico, que às vezes essa autenticidade acaba ofuscando outras pessoas que não têm a mesma autenticidade. E isso não é uma coisa que é proposital. Às vezes o leonino deixa até de ser ele mesmo, de brilhar, para se adaptar a situações, porque é criticado, porque é taxado como exibicionista, aquele que gosta de aparecer, e acaba o quê? Se fechando e não colocando para fora tudo que ele tem para oferecer e toda a sua criatividade. Leão é um signo muito leal, muito honesto, é como um rei com a sua soberania. Um rei, quando ele é um bom rei, ele é generoso. Ele quer ver seus súditos tão bem quanto ele. Só quando ele está no aspecto sombra que tem o autoritarismo. Mas todos nós temos um lado sombra. E Leão, ele é tão bom, tão generoso, que a sombra dele acaba sendo inversamente proporcional à sua luz. Acaba sendo autoritário, arrogante, acha que sabe tudo, acha que é o dono da verdade. Mas quando o Leão tem o seu brilho, a sua luz e se conhece, ele brilha sem o menor esforço. Então, uma das questões leoninas que a gente tem, vou dar um exemplo, o Sol. Quando a gente tem um Sol em um signo, não significa que a gente seja exatamente como esse Sol, mas significa que a gente vem buscar essa essência, esse Sol que a gente traz no nosso mapa, independente do seu signo de Leão. Quando a gente fala do signo de Leão, é porque quando a gente fala em Leão, a gente fala na essência, no eu interior, na autoestima, no amor próprio. E isso não é um requisito exclusivo de Leão. Todos nós temos que ter amor próprio, autoestima, a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? E para a gente se conhecer e se amar, a gente tem que lidar com muitas questões, questões inconscientes, questões sombrias. E essa busca leonina é constante. Leão está sempre buscando se conhecer e se reconhecer. E como eu falei até no signo, no e como eu falei até no vídeo de Júpiter em Leão, um dos maiores problemas que o leonino sofre é essa necessidade de reconhecimento, que às vezes ele vai buscar fora de si, ele vai buscar nos outros. E quando ele precisa desse reconhecimento dos outros, acaba que ele pode se perder em si mesmo, porque ele fica dependendo da opinião do outro para poder se encontrar. Mas quando o leonino supera essa necessidade e ele mesmo se dá o valor, ele brilha sem o menor esforço, né? Estou repetindo. Mas o brilho sai naturalmente. E não é só para aqueles que têm o sol em leão, é para todas as pessoas que têm um sol em algum signo ou têm leão em alguma casa. Porque é nessa casa que esse brilho vai se fazer mais forte. Eu ia falar mais brilhante, mas tudo bem. Esse brilho vai se fazer mais forte. Então, o arquétipo leonino é um arquétipo de alegria,
de felicidade. Leão ama a vida, Leão ama viver. Leão quer estar bem, quer o bem para todas as pessoas. Leão é um signo que é muito otimista. Leão acredita muito nos seus sonhos, nos seus projetos. Leão é um signo de fogo. E o fogo fala de intuição. Cada elemento tem uma especificidade. Por exemplo, os signos de terra são signos mais realistas, concretos, mais introspectivos. Os signos de água são signos mais sentimentais, mais emocionais. Os signos de ar são mais mentais, mais racionais. Mas os signos de fogo são mais intuitivos. Então, às vezes, os leoninos são taxados de pessoas que sonham, que não têm o pé no chão, certo? Que acabam querendo o impossível, porque o desejo de que tudo seja maravilhoso para todas as pessoas é tão grande que para ele é muito difícil lidar com as maldades do mundo. Quando o leão se depara com situações de mesquinhez, de maldade, é muito difícil lidar, porque de uma certa forma ele vive realmente achando que o mundo é maravilhoso, porque leão tem nele a sua maior referência e para ele é maravilhoso. Então ele acha que todas as pessoas têm que ser assim. Então às vezes o leonino é muito mal compreendido, porque tem essa coisa que ele traz dentro dele do brilho, do reconhecimento, do querer aparecer, né? De que não é nem um querer aparecer, ele aparece naturalmente por conta da sua autenticidade, por conta da sua verdade. Ele gosta muito de ser verdadeiro. Tanto que quando você vai falar com o leonino e pedir uma opinião, ele vai lhe dizer a verdade, porque uma das coisas que o leão não sabe ser é falso. Então, assim, leão às vezes é muito criticado, muito condenado, porque ele quer que, além de ser reconhecido, ele acaba aparecendo, chamando a atenção. E muitas vezes as pessoas acham que o leonino só quer chamar atenção. Em alguns casos, pode até ser verdade, porque ele precisa desse reconhecimento, desse aplauso. Em outros casos, no leonino mais consciente, né, que já mais velho, que já passou por várias situações na vida, acaba que ele se fecha por medo dessa crítica das pessoas. Eu posso falar do meu próprio exemplo. Várias vezes eu quis falar coisas, eu quis me colocar em situações, quis mostrar um certo conhecimento em alguma coisa e me travei, me fechei, por conta de quê? De ser criticada, de as pessoas acharem, ah, ela se acha, ah, ela é assim, ela é assado. Sempre existe essa crítica em torno do signo de leão, que não é uma crítica muito boa, não é uma crítica legal, porque não corresponde à verdade. Leão ama viver, leão ama o sol, leão ama a praia, leão ama namorar, leão ama curtir. Leão realmente traz um otimismo e uma fé muito grande de que ele vai realizar tudo o que ele quer, e ele realiza, porque ele tem tanta fé, e às vezes ele faz de uma forma que tem vezes que a gente nem sabe como é que acontece, porque a vontade de fazer é tão grande que as coisas acabam realmente acontecendo. E eu estou falando do arquétipo do leão. E como todos nós temos leão no mapa, tem alguma área da vida que a gente tem esse brilho natural, que a gente tem essa autenticidade, que a gente tem essa verdade. E é nessa área onde o Sol vai transitar que vai ser muito mais evidente isso nesses próximos 30 dias. Sem falar que a gente está com a presença de Júpiter em Leão. E Júpiter é o grande benéfico do zodíaco, ou seja, é o signo, é um planeta que rege o signo de Sagitário e Peixes. Mas quando a gente fala no signo de Sagitário, a gente fala de fogo. Inclusive, os sagitarianos também estão beneficiados com esse Júpiter em Leão. Além de ser um signo que faz trígono com Leão, tem a regência de Júpiter. Ares também está sendo muito beneficiado, porque também faz um trígono com o signo de Leão. E o que é que acontece? Júpiter está expandindo esse brilho, expandindo essa autenticidade, essa verdade, trazendo oportunidade, trazendo fé, ou seja, aumentando ainda mais essa energia leonina. Se você observar, todos os astrólogos e até tarólogos têm falado dessa mudança do signo de tem falado dessa mudança de planeta, no caso de Júpiter, que entrou em Leão, e da entrada do Sol, que está sendo muito benéfico para os leoninos. Os leoninos têm anos passando por situações de muito sofrimento, de muita dor. E todos estão dizendo que chegou a hora de brilhar, chegou a hora de voltar ao topo, de voltar ao palco e fazer a sua própria história. Então, gente, é muito importante a presença de leão no nosso mapa. É muito importante que as pessoas entendam que essa conversa de achar que o leão se acha, que o leão quer aparecer, ele se acha, né? Pô, é regido pelo sol, né? E o sol é a vida. O sol é por onde giram todos os planetas ao redor. Então, não deixa de ser. E desculpem, leonina aqui falou mais alto. Mas quando o leão também fica mal, ele fica muito mal.
certo? E isso acontece muitas vezes, porque Leão se decepciona com muitas coisas na vida, inclusive com as relações, né? Quando as relações não atendem ao que ele quer, o que ele quer viver, ele fica muito baixo, muito para baixo, ele fica um pouco até depressivo, porque ele quer viver, ele quer vida, ele quer brilho, ele quer felicidade. E quando isso não vem, é uma tristeza muito grande. Ele quer ajudar aos outros, ele quer se colocar como alguém útil para a humanidade. E se ele não se reconhece, se ele não tem essa autoestima, esse alto valor, quem é que vai reconhecer? Né? É complicado. Então, quando a gente fala em autoestima e alto valor, não é só algo leonino. O sol, ele representa o nosso ego, a nossa consciência. Mas a nossa essência verdadeira precisa lidar com sombras. E a gente precisa integrar essas sombras, integrar questões inconscientes, pois as sombras estão no nosso inconsciente, tomar consciência da existência delas e integrar a nossa consciência para finalmente sermos quem somos em essência. E Leão é o signo que mais possui uma essência, como é que eu posso te dizer, genuína, né? Então, essa busca que a gente traz com o nosso Sol, seja ele em que signo você tenha esse Sol, é a busca pela sua essência. Ninguém nasce 100% leonino, 100% libriano, 100% aquariano. Existe uma busca dessa essência, uma busca dessa consciência. E essa busca vem através do nosso Sol, certo? Então, todos os meses o Sol muda de signo e ele tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de fazer o quê? Essa tentativa de integrar o nosso ser. E toda vez que o Sol passa em um signo, em alguma área do nosso mapa, é ali que a gente precisa fazer essa integração, para poder a gente conseguir ser a gente mesmo e ser genuíno. Porque se a gente não for a gente mesmo, né, quem seremos? Porque já está tão difícil ser a gente mesmo, imagine se não formos nós mesmos. Já não basta tantas influências ao nosso redor, fazendo com que a gente se modifique, com que a gente deixe de ser quem a gente quer ser, deixe de ser quem a gente é, às vezes se esconde, né? Eu falei para vocês que eu tenho um sol de casa 12, né? A casa 12 é uma casa de crise, é uma casa de dificuldades, é uma casa de crises, inclusive de identidade, quando se tem um sol lá. E eu passei anos com crise de identidade em relação à minha profissão. Então, nem tudo são flores para Leão, nem para o nosso sol, né? Mas vamos ao mapa para a gente ver exatamente como foi o ingresso do Sol no signo de Leão hoje, às 16 horas e 13 minutos. Olha eu aqui. Me desculpem as loucuras, tá, leoninas? É muito difícil falar de leão, gente, quando você é leonina, né? Mas vão ter vários astrólogos falando de leão também. Mas vamos lá. Observem aqui, ó, o Sol, onde ele está. Não aparece para vocês, tá, gente? Mas ele está a 0 graus de leão, ou seja, entrou hoje. Se vocês observarem aqui a data, ó, 22 de julho, às 16h13. Foi exatamente o momento que o Sol entrou em Leão. Ou seja, quem nasceu antes de 16h13, ainda que tenha nascido hoje, no dia 22 de julho de 2026, é canceriano. Quem nasceu depois do dia 22, ele é leonino. Depois do dia 22, não. Depois do dia 16h13, é leonino. Tem gente que não entende isso, né? Inclusive, quando faz a Revolução Solar, né? Quando você vai olhar o seu mapa, você nasceu, por exemplo, a 7 graus de Leão, dia 31 de julho, que é a minha data. E aí, quando eu vou fazer a Revolução Solar, o Sol passa no grau 7, dia 30 de julho, ou seja, meu aniversário acaba sendo um dia antes, porque a Revolução Solar conta quando o Sol passa no mesmo grau do nosso mapa, certo? Então, ó, Júpiter aqui, ó, juntinho de Leão. Então, ele já chegou fazendo essa conjunção, vou mudar aqui para a tela do aspectário, com Júpiter. Ela está ainda bem levezinha, mas daqui para domingo ela vai ficar exata. E já chega também fazendo uma posição com Plutão em Aquário, certo? Se a gente for observar aqui, a gente ainda tem os desafios de Marte em Gêmeos em quadratura com a Vênus em Virgem e Saturno fazendo uma quadratura com Mercúrio em Câncer, que vai sair da retrogradação amanhã, dia 23. Não sei se esse vídeo vai ao ar ainda hoje. Se for amanhã, para vocês já vai ser hoje, né? Ou seja, dia 23, entre 20 horas e 21 horas, Mercúrio vai sair da retrogradação e vai voltar para o movimento direto. E a gente vai falar um pouco disso aqui ainda hoje.
Então o que acontece? O Sol entrou em Leão, já fez uma conjunção com Júpiter, certo? Expandindo essa consciência do próprio eu, do próprio ser, trazendo essa necessidade, do alto valor, trazendo oportunidades. Os leoninos estão muito felizes que esse Júpiter em Leão vai trazer muitas oportunidades, inclusive oportunidades no trabalho, certo? Oportunidades na carreira, oportunidades diversas, oportunidades na vida, oportunidades nas relações, profissionais, nas relações amorosas, ou seja, teremos muito otimismo, muita fé, muitas realizações, muita exposição. Hora de botar a cara no sol, hora de aparecer mesmo, de mostrar para que veio, mas é muito importante que a gente tenha consciência de quem realmente somos. E Mercúrio retrógrado vem pedindo isso. E amanhã, dia 23, quando ele voltar para o movimento direto, ele já vai sair resolvendo todas as questões emocionais que conversamos nos últimos vídeos. Se a gente for observar aqui, ó, Saturno continua fazendo essa quadratura, e como esse mapa aqui é o mapa do ingresso do Sol do Leão, acaba que esse ingresso tem esse tom, né? Dessas quadraturas aqui, além da cesta de Barbault, que continua aqui ativa, né? Temos essas duas quadraturas de Marte e Vênus, e Saturno e Mercúrio. Marte e Vênus, falando realmente, né? Falando novamente sobre a questão da nossa comunicação, do diálogo, uma vez que eles são regidos por Mercúrio, essas questões internas que tivemos que resolver com essa retrogradação de Mercúrio em Câncer, finalmente vai começar a ser solucionada. E é muito importante que a gente, além de agir com as palavras, a gente tenha cuidado naquilo que a gente fala, né? Vênus em Virgem, que a gente tenha diplomacia, que a gente fale as coisas com a maior paz possível, com a educação, né? Trazendo aquela questão analítica virginiana, além do cuidado, do afeto, do carinho, e também sem falar da responsabilidade que Saturno pede. Pode até ter um medo aqui de falar, né? Saturno em Ares fala do eu sou, então ele pede também que você traga nessa conversa essa estrutura sobre quem você é, né? Ares também é um signo que fala do eu sou. Inclusive o Sol, quando está em Ares, ele está exaltado. Ele está domiciliado em Leão e exaltado em Ares, certo? E temos aqui vários elementos, vários aspectos que estão facilitando, que é a própria cesta de Barbault, e o sexto que a Lua em Escorpião, que está caracterizando aqui a entrada do Sol em Leão, faz com a Vênus e com Mercúrio. Ou seja, a Vênus e Mercúrio, desculpe, a Vênus e Marte, que estão em Gêmeos e Virgem, respectivamente, que são regidas por Mercúrio, têm uma certa facilidade aqui para estruturar um pouco, ter um pouco mais de controle emocional com essa Lua aqui em Escorpião, que também é um signo fixo, que é muito determinado, né? Que é muito, como é que eu posso falar? Nesse caso aqui do diálogo, né? Muito mais centrado, um pouco controlador, mas com essa lua em escorpião, acaba que esse emocional pode ser um pouco mais contido nessas conversas. Então, essa lua está facilitando muito esse diálogo, certo? Então, aquelas conversas que a gente tem falado, que precisam ser solucionadas, as questões que a gente traz da infância, questões cancerianas, do nosso lado emocional, podem ser facilitadas aqui por essa lua, apesar do Mercúrio estar em quadratura com Saturno, que pode ter aquele um pouco de medo, mas se formos autênticos e formos verdadeiros, a gente vai conseguir estruturar um diálogo mais favorável. E esse Marte em Gêmeos favorecendo também articulações, favorecendo alternativas, saídas possíveis, com a Vênus em Virgem trazendo essa questão de uma certa paz, uma certa diplomacia, já falei, né? E uma certa, vamos dizer, tranquilidade no conversar, porque Virgem fala de cuidado, Virgem é um signo que é mutável, é adaptável. Então, vai conversando com jeitinho, com cuidado, que as coisas podem se resolver, certo? Então, com relação ao mapa, nós temos essa configuração, que não muda muito durante a semana, mas é muito importante que esse aspecto aqui de Júpiter junto com o Sol, que traz muitos benefícios, a gente tem que chamar um pouco de atenção, porque, mesmo sendo um aspecto muito bom, ele faz uma oposição a Plutão, né? Chamando novamente para questões coletivas. Plutão, ele está em Aquário, ele está retrógrado, pedindo inclusive para rever, né, algumas questões de grupos, de amizades, que às vezes está ali atrapalhando um pouco essa nossa autenticidade, né? Essa nossa coisa do falar, essa coisa do ser, né? Plutão, ele, quando ele faz essa oposição com o Sol,
ele traz um certo conflito, né, entre o eu sou e o que eu preciso ser para o coletivo, seja ele o coletivo mundial ou os grupos que você frequenta. Então, é uma oposição, um pouco, como é que eu posso dizer, delicada, mas ela já vem acontecendo há um certo tempo, a gente já está até se acostumando com essa oposição, né. Quando chegarmos no eclipse, aí a gente vai conversar diferente, porque quando fizermos o eclipse não, desculpe, a lua cheia, essa oposição aqui vai ficar muito mais forte e coisas podem acontecer e culminar, certo? E amanhã, Mercúrio vai andar para frente. Eu vou até mostrar para vocês aqui, Mercúrio direto, como é que vai estar o dia que Mercúrio volta ao movimento direto. Olha o Mercúrio aqui, ele vai voltar ao movimento direto amanhã, certo? E se você observar, ele continua com aquela quadratura com Saturno, Marte e Gêmeos em quadratura, as mesmas oposições, ou seja, nada muda. Mas, além da cesta de Barbô, temos um grande triângulo, um retângulo e um envelope. E o que é que isso significa? Na verdade, são vários aspectos harmônicos que estão facilitando os acontecimentos. Mas esses acontecimentos só podem ocorrer quando a gente resolve o que a gente tem internamente, né? Então, quando o Mercúrio voltar para o movimento direto, temos muitas facilidades no céu, proporcionando que a gente tenha, além da nossa consciência, né, social, a gente tenha também uma espiritualidade, né, bem aflorada. A questão de Netuno estar em Ares traz muito essa questão de dissolução do ego, né, trazer uma certa humildade, principalmente nessas conversas que a gente vai precisar ter ainda. E esse Netuno insistiu com Plutão, né, que também está aqui, mesmo na oposição, ele está sofrendo aqui, sofrendo não, recebendo, né, fazendo esse aspecto com Netuno, desculpe, fazendo esse aspecto, que é Plutão que envia esse aspecto, fazendo um bom aspecto com a Lua, né, e a Lua também fazendo um bom aspecto com o Sol, fazendo um bom aspecto com Netuno. Tudo isso aqui que vocês estão vendo de azul são bons aspectos fluidos que chama de trígonos e sextis. E esses trígonos e sextis estão facilitando bastante a nossa vida, mas tudo depende da gente e como a gente vai se colocar. Então, voltando aqui para a tela, deixa eu voltar aqui para a tela principal. A entrada do Sol em Leão vai trazer muito brilho, né? Como eu já falei, a gente precisa ter essa consciência desse nosso próprio brilho, desse nosso próprio valor. E quando você tem Leão no seu mapa e você tem o Sol passando por ele, é um momento muito importante de reavaliar onde esse brilho está acontecendo na sua vida. E é lá que você vai trazer para dentro de você suas questões mais importantes da sua vida, e vai trazer aquela criança que precisa brilhar, que precisa brincar, que faz o que ama, que gosta de ser ela mesma, que nunca perdeu a inocência, a vontade de brincar e ser feliz. Então, é isso que o Leão vem trazer para a gente nessa temporada. Né? Leão é um signo muito importante, não só para quem tem o Sol, mas para todas as pessoas que têm Leão no seu mapa em alguma casa. Certo? Eu vou ficar por aqui. Porque, como eu falei com vocês, essa semana teremos 3 vídeos. Já fiz da Lua Crescente em Libra, fiz da entrada do Sol em Leão e farei da mudança de eixos nodais. Lembrando que os eixos vão mudar para Aquário e Leão. Teremos uma Lua nova em Leão com eclipse e na semana que vem teremos uma Lua cheia em Aquário, que é um signo oposto a Leão. Leão estará em evidência todo este período. Então, faz-se necessário, mais do que nunca, a gente se reconhecer, a gente procurar, depois dessa temporada canceriana, em que a gente resolveu essas questões internas, agora é hora da gente se reconhecer, trabalhar nosso próprio valor, trabalhar quem somos de verdade. E Leão vai pedir isso, porque não adianta a gente querer ser quem a gente não é, porque a gente só vai atrair o que a gente só vai atrair o que a gente não emitiu. Então, quando você não emite verdade, você vai atrair o quê? Aquilo que não é verdade para sua vida. Certo? Vou ficar por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.